Eu venho hoje à tribuna dessa casa para registrar outra ação extremamente importante do governo da presidenta Dilma Rousseff. Hoje pela manhã, eu lamentavelmente não tive oportunidade de lá estar. A presidenta Dilma lançou mais um programa, o programa Minha Casa Melhor. Por intermédio desse programa, os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida passam a ter a oportunidade de não somente terem a sua casa, mas de também mobiliarem e equiparem essa casa, garantindo assim uma condição de vida muito melhor. Hoje foram anunciados 18,7 bilhões de reais em créditos para que as famílias beneficiárias do Minha Casa Minha Vida possam dispor de um financiamento de até R$5.000 para aquisição de móveis e eletrodomésticos, a serem pagos em 48 meses a um juro de 5% ao ano, com o detalhe ainda de que aqueles que fizerem o pagamento em dia poderão ter descontos de 5% no valor total anuais. Portanto, é mais uma ação importante do governo federal, dirigida àqueles que mais precisam. O programa Minha Casa Minha Vida, pela primeira vez, deu ao país uma política habitacional para nós enfrentarmos o elevado déficit habitacional que o nosso país tem e que tem propiciado a milhões de famílias pela primeira vez a possibilidade de adquirir a casa própria, uma casa construída em condições de prover dignidade e melhor condição de vida aos seus moradores. Então eu quero aqui parabenizar a presidenta Dilma, o seu governo, por mais essa ação relevante para a população do nosso país, especialmente aquela população mais carente e que conseguiu ao longo desses últimos anos, seja pelo emprego, seja pela melhoria da renda, seja pelos programas sociais do governo, ou a soma disso tudo, ascender socialmente e viver hoje numa condição de vida melhor. Então faço esse registro, mas quero também aqui registrar a fala da presidenta Dilma hoje nesse evento do lançamento Minha Casa Melhor. Sem dúvida, no momento adequado e de forma adequada, a presidenta da República procurou responder àqueles que hoje formam um verdadeiro conjunto de pessoas, de instituições, de órgãos que procuram vaticinar para o Brasil uma situação de crise incontrolável e uma incapacidade do governo de lidar com essa crise. A presidenta Dilma foi extremamente direta quando disse que aqueles que pretendem chamar a volta da inflação, divulgar que a inflação vai se tornar descontrolada, na verdade estão agindo de forma leviana do ponto de vista político. Não há hoje, disse ela muito bem, qualquer evidência de que a inflação no Brasil não esteja sob controle. Não há qualquer evidência de que nós vamos retornar aos tempos de carestia que vivemos lá atrás e que o nosso governo conseguiu superar ao longo dos primeiros anos do governo Lula. Não sem antes reconhecer que o governo anterior teve também essa preocupação. Por outro lado, a presidente deixou absolutamente claro que da parte do seu governo, da parte do nosso governo, em nenhum momento nós seremos lenientes com o crescimento da inflação, em nenhum momento seremos omissos em relação a essa possibilidade e em nenhum momento também
deixaremos de dizer ao Brasil que o que se quer nesse instante é criar um clima artificial de crise, de descontrole, de volta da inflação. E o que é absolutamente gritante, há bem pouco tempo, quando a safra do tomate, por exemplo, quebrou, capas de revistas semanais, discursos nessa casa, opiniões de economistas eram de que nós tínhamos perdido o controle da inflação e alguns chegaram até a dizer que a presidenta Dilma havia pisado no tomate. E agora? O tomate caiu de preço, voltou à sua condição normal e esses videntes da catástrofe aqui não vieram para dizer que estavam errados. Assim é com relação à inflação. É óbvio, caros senadores, caras senadoras, que um tema sensível como o tema da inflação, ele é absolutamente permeável a essas visões catastróficas. Quem olha a pesquisa Datafolha, que foi ontem aqui tão comentada, quem olha aquela pesquisa observa que aquela eventual perda de apoio ou de aprovação do governo Dilma Rousseff se deve a duas sensações. A sensação de que nós vamos ter inflação e a sensação de que vai haver desemprego. Como vai haver desemprego se o Brasil é um dos poucos países nesse mundo, diante da crise internacional que estamos vivendo já há algum tempo, que tem conseguido fazer crescer mensalmente a quantidade de empregos formais na nossa sociedade, que tem ampliado a renda da população, que tem conseguido fazer com que o pequeno empreendedor possa ter os instrumentos não só para sobreviver, mas para ampliar o seu trabalho. Portanto, essa visão catastrófica, essa previsão maldosa de que o Brasil vive hoje uma situação de falta de condição de controlar a inflação, será mais uma dessas previsões que não vão se concretizar, e aqui não estarão aqueles que fizeram essas previsões para reconhecer o erro da sua avaliação. E a presidenta foi muito feliz em lembrar outras situações em que a oposição, em que a grande mídia vaticinaram catástrofes para o país e que depois essas previsões não se concretizaram e não teve a oposição a grandeza de também ocupar os espaços da população, da mídia, para dizer à população que cometeram um erro. Eu vou listar alguns deles aqui. A própria presidenta Dilma lembrou que no início desse ano, aqueles profetas do caos ocuparam os espaços na sociedade para dizer que nós iríamos ter um apagão, um grande apagão, e muito em breve. Passaram-se mais de 6 meses e até agora essa previsão não se concretizou. Ao contrário, com as medidas que foram tomadas pelo governo, inclusive as mudanças no funcionamento e na tributação das empresas responsáveis pela geração, pela transmissão, pela distribuição de energia, nós tivemos um incremento da oferta de energia tanto para os consumidores individuais como para as empresas. Quem não se lembra aqui desses mesmos videntes dizendo que o PAC era algo que não iria se concretizar? Nós vamos chegar na Copa do Mundo e a infraestrutura aeroportuária do Brasil vai estar absolutamente em colapso. Não precisa ir atrás dos números do governo federal. Os parlamentares que aqui viajam semanalmente têm a oportunidade de testemunhar
as obras que estão acontecendo nos maiores aeroportos do país e a velocidade com que essas obras têm sido realizadas. Se dizia que o Brasil não estaria apto a receber a realização da Copa do Mundo porque não seríamos capazes de viabilizar as obras nas cidades para adequá-las à vinda de turistas, à necessidade de um fluxo mais rápido de veículos. E o que cada um pode ver em cada cidade do Brasil que vai sediar a Copa do Mundo são obras e mais obras que vêm avançando e que estarão todas elas prontas para a realização da Copa. Assim foi também com os estádios. Os estádios que agora vão ser espaços onde a Copa das Confederações vai se realizar, foram vistos aqui e pela oposição e a mídia como obras que não iriam acontecer. E mais uma vez, esse vaticínio não se concretizou. As obras da transposição do Rio São Francisco. Ainda hoje, apesar de muitos terem já comparecido, vistoriado a obra do São Francisco, eu tive, lamentavelmente, a oportunidade de ver um programa de um dos partidos de oposição, onde se pegava um trecho minúsculo da transposição para dizer que era uma deterioração absoluta, que todas as obras estavam paradas, quando houve presença de representantes da oposição na comissão especial que tem feito a fiscalização das obras do São Francisco, e o que nós temos observado é que essas obras avançaram e nós vamos ter, ao final do mês de julho, em todos os lotes da obra de transposição do São Francisco, os operários trabalhando e essas obras andando a pleno vapor. Pois bem, senhor presidente, é importante então registrar hoje, aproveitar esse momento onde se torna concreta mais um dos grandes compromissos desse governo, que foi o de ampliar a política educacional, de dar mais condições para que o povo pobre desse país possa efetivamente viver em melhor condição e, ao mesmo tempo, aproveitar esse momento para combatermos. Nós precisamos combater aqueles que querem produzir no Brasil terrorismo econômico, terrorismo político, para tentar desgastar um governo que não só tem conseguido fazer o país navegar por esses mares revoltos da crise internacional, como tem feito o Brasil crescer, se desenvolver, gerar emprego e melhorar a vida do nosso povo. Na verdade, esses vaticínios terroristas não vão abalar a população brasileira, porque se ela olha para o jornal, ela vai ver a catástrofe iminente. Mas quando ela olha para a vida dela, ela vai ver que ela tem a sua casa, ela vai ver que tem o seu emprego, ela vai ver que seus filhos estão na escola, quando não, muitas vezes, na universidade. Ela vai ver que pode adquirir um automóvel, ela vai ver que pode cultivar a esperança no seu futuro. Portanto, senhores senadores, senhoras senadoras, era esse o sentido do meu pronunciamento, manifestar aqui minha confiança absoluta e total nos rumos que o país está seguindo e, acima de tudo, dizer do nosso compromisso, nós do PT, com o sucesso do governo da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado.